Olá, viva! Sejam bem-vindos ao 13º Teatralidades. Pois é, o tempo vai passando e nós vamos acumulando umas atrás das outras. Desta vez vou fazer, pela primeira vez, algo que quando me foi endereçado o convite para vir cá fazer o Teatralidades, à Norte Litoral TV, por parte do Rui Nova, ele falou-me, mas o que é para fazer? Ele, olha, falar de teatro, umas vezes podes fazer isto, outras vezes podes fazer aquilo, e uma das coisas que ele me disse é, por que não, falares de espetáculos de teatro que vais ver e isso. E eu, se bem se lembram, na última edição, falei das questões que podem levar a que se construa uma crítica teatral, e nunca antes tinha falado assim muito especificamente sobre espetáculos, a não ser anunciar alguns do Varazim Teatro, e desta vez tive a oportunidade e tenho a oportunidade de poder falar de um espetáculo de teatro que fui ver e que me agradou bastante, mas que não tem ligação direta ao Varazim Teatro, que era uma coisa que a mim me preocupava, porque senão parecia que eu estava aqui só para publicitar o Varazim Teatro. Não vejo mal nisso, nem nunca me irei sentir inibido em fazer isso, mas achava que para fazer uma crítica teatral deveria ser uma coisa mais neutra, mais não comprometida. E como este fim de semana fui ver ao Porto um espetáculo, ao Teatro do Bolhão, que fica no Palácio do Bolhão, é um espaço onde está sediada atualmente a Academia Contemporânea de Artes e Espetáculo, e fui ver lá um espetáculo dos Artistas Unidos. Ora, os Artistas Unidos são uma companhia de teatro sediada em Lisboa e que eu já tive o privilégio de poder programar na Póvoa de Varzim por 2 vezes. Mas desta vez este espetáculo nunca esteve na Póvoa e por isso eu digo que posso fazer uma crítica de uma forma completamente neutra. Pois bem, eu fui ver um espetáculo que tem como título O Teatro da Amante Inglesa, e que é um texto original de uma escritora francesa do século passado, que era Marguerite Duras. A Marguerite Duras escreveu este texto com base numa notícia verídica que ela teve conhecimento em meados do século passado, por 1949, 1950, não tenho preciso o ano, mas foi um destes 2 anos, foi garantidamente. Mas antes de falar disso, eu queria falar um bocadinho sobre aquilo que é a companhia dos Artistas Unidos. É uma companhia que está sediada em Lisboa e que é dirigida por um nome que eu considero muito, estimo muito e considero e acho que é importante preservarmos desde já, que é o Jorge Silva Melo, um nome maior da cultura portuguesa, da intelectualidade, porque ele não é só do teatro, é também do cinema, e é alguém que eu não poderia deixar de passar sem voltar a referir. Já não é a primeira vez que o cito, o refiro aqui nos nossos programas. Então, dito isto, eu fui ver o espetáculo e é um espetáculo que me agradou bastante. No entanto, eu não posso deixar de considerar que é um espetáculo difícil para quem não está habituado a ver teatro. É um espetáculo que a mim me prendeu de princípio ao fim, tendo ele 1h45 de duração, e no entanto, ao contrário de outros espetáculos, eu cheguei ao final e para mim não era possível já ter acabado. Falando agora sobre o espetáculo. É um espetáculo difícil. Porque é que eu digo que é difícil? Porque eu, antes de ir ver o espetáculo, gosto e aconselho a fazerem o mesmo, recolher alguma informação acerca do espetáculo, acerca do texto, acerca daquilo que é a encenação, de quem é, e porquê? Porque isso ajuda-me a ver e ajuda-me a poder avaliar o espetáculo de uma forma diferente. E eu fui ver e vi uma crítica do Jornal Público, não vale a pena estar a citar quem era, no caso era uma senhora, a autora, e que falava basicamente a mesma coisa que eu achei sobre o espetáculo, mas punha ênfase no facto de o espetáculo poder não captar a atenção do espectador por falta de ação. Ora bem, é verdade. É verdade que o espetáculo não tinha grandes movimentos, mas também é verdade
que eu disse, ainda agora, que vi o espetáculo até ao fim e nem sequer me dei conta da passagem do tempo. Para mim ainda não era possível estar a acabar o espetáculo. Não tendo, de facto, a ação no espetáculo. E o que é que faz com que isto me possa ter acontecido? É a forma, não porque eu seja mais ou menos diferente ou igual, nada disso. É a maneira de olhar para o espetáculo. É aquilo que eu permito que me absorva do espetáculo. Muito rapidamente eu direi que o espetáculo retrata um crime que foi verídico, embora tenha sido adaptado pela Marguerite Duras, no sentido de que o crime inicial foi uma senhora que matou o marido. Neste caso, ela transformou a história pondo uma mulher a matar outra, que é a sua prima direita, surda-muda, a vítima seria surda-muda, que estava a viver em casa do casal. E o espetáculo não é mais do que 2 interrogatórios. Um à mulher, outro ao marido. Porquê? Porque eventualmente pareceria impossível que aquele crime pudesse ter sido perpetrado apenas por aquela mulher. O que ela fez, e isto tem a ver com a veracidade dos factos que ela colheu, embora a peça só tenha sido, julgo eu, acabada, teve várias versões ao longo dos anos. A versão final, julgo eu, que data de 1970, 1971, não sei ao certo, mas já é da década de 70, ou seja, 20 anos depois, sensivelmente 20 anos depois dos factos reais, ela conseguiu chegar a esta versão final. Então, o que é que aconteceu? Essa mulher matou o marido, no caso verídico, neste caso da história, ela matou a prima e, para se desfazer do corpo, esquartejou o corpo e todas as noites ia a um viaduto por onde por baixo passava a linha do comboio e lançava um pedaço do corpo ao comboio num vagão de mercadorias. Isto ao longo de várias noites, até se ter desfeito no sentido de se ter liberto de todo o corpo, exceto uma parte, a cabeça. A cabeça nunca foi encontrada, quer na realidade, quer na peça. E assim ela fez com que o corpo desaparecesse. Simplesmente começaram a aparecer pedaços do corpo no sul de França, no leste, no oeste, no norte, em todas as zonas da França, apareciam pedaços daquele corpo e a polícia, fazendo um exercício simples de procurar qual o ponto comum a todos aqueles comboios, verificou que era exatamente aquele viaduto e rapidamente e facilmente chegou até à autora, que prontamente o confessou. E agora eu passo a tentar de uma forma rápida explicar-vos o que era o espetáculo. O espetáculo tinha uma primeira parte, onde era o marido a ser interrogado, ele estava na luz e tudo o resto havia quase um degradê de penumbra que iria da luz para o escuro e a seguir o lugar dele na segunda parte foi ocupado pela esposa. E o que era comum às duas partes era um interrogador que poderia ser qualquer um de nós, público, espectador. De facto havia lá um outro ator e que fazia esse interrogatório, que colocava questões que nos são muito próximas, qualquer um de nós poderia fazer numa situação daquelas, eram aquelas coisas que ocorreriam a qualquer um de nós, e esse ator, essa personagem, que era o interrogador, aparecia sempre na penumbra, muito pouco iluminado, muito pouco visível. Quem estava visível, o foco, era quem estava a ser interrogado. Pois bem, não passava disto. O que é a tal diferença? É que se eu estiver à espera da ação para me manter ligado ao espetáculo, de facto, seria difícil. Agora, se eu me deixar levar pela interpretação de 3 atores fantásticos, sendo eles a Isabel Munhoz Cardoso, o João Meireles e o Pedro Carraca, eu tenho já um universo de fascínio à minha frente que me vai captar a atenção. Porque, de facto, o trabalho de atores daqueles 3 elementos, o trabalho daqueles 3 atores, se me permitem ser mais correto, é fantástico. Prende a atenção de qualquer um e leva-me a estar completamente e constantemente agarrado ao que se está a passar. Depois, esta questão de que há um conflito, é fundamental a existência de um conflito, e aqui o conflito é algo que estava muito em voga no século passado, em meados do século passado, que é o que é o bem, onde está o mal, o que é que separa aquela mulher que aparentemente é louca
de uma criminosa. Onde é que começa o crime? Onde é que termina a loucura? Onde é que é o domínio da loucura? E se nós nos deixarmos interessar por estas questões, facilmente ficaremos curiosos e acabaremos o espetáculo com a curiosidade de saber, mas afinal, o que é que aquela mulher terá feito à cabeça? Isto foi o que me distanciou de um outro espectador que eu não sei quem era, nem me dei ao trabalho de tentar ver, que enquanto eu estava ali fascinado e deixei que o tempo passasse rapidamente sem me aperceber, roncava na plateia. Ou seja, o que eu quero é que se perceba que por vezes é o nosso olhar para o teatro que nos faz ou não gostar, e não propriamente e especificamente apenas o espetáculo. Boa noite, bem-ajam, ou bom dia, e até uma próxima.